Nessa aula, nós começaremos a estudar sobre a crase e hoje nós aprenderemos quando usá-la, né? E para começar, é importante nós entendermos o que é, afinal, a crase, né? Ela vem do grego e significa fusão. Fusão do quê? De dois as, sendo eles uma preposição a e um artigo a, que resultam nesse a com acento indicativo de crase. Então, esse acento, na verdade, o nome dele não é crase, né? A crase é justamente essa fusão das letras. Ele é apenas um sinal que indica essa fusão. Essa crase, ela vai acontecer com verbos que exigem a preposição a. E esses verbos devem ser seguidos de palavra feminina. Afinal, antes de palavra masculina, a gente usa o artigo o, né? Então, para haver a fusão de preposição a com artigo a, teremos um verbo que pede essa preposição e uma palavra feminina depois dele. E como saber, né, se nós realmente devemos colocar o sinal indicativo de crase ali ou não? Vejamos esse primeiro exemplo, né? Fui à farmácia. Eu não lembro se o verbo ir exige a preposição a ou não. Como eu faço? A gente pensa, quem vai, vai a algum lugar. Então, o a aparece aí. E farmácia é palavra feminina. Mas será que ela está sendo acompanhada por um artigo a aqui ou não? Para tirar essa dúvida do artigo, nós substituímos a palavra feminina por uma masculina. Se nessa transformação a palavra masculina for antecedida pelo artigo o, significa que aqui eu terei um artigo a unido aí a essa preposição a. Então, fui à farmácia, passando para o masculino, fui ao mercado. O artigo apareceu aqui, então fica evidente aqui a preposição a e o artigo o. Dessa maneira, aqui eu tenho preposição a mais artigo a antecedendo farmácia. Por isso, eu vou utilizar o acento indicativo de crase aqui. A mesma coisa aqui. Assistir à peça. Aqui é um pouco mais complicado porque o verbo assistir, ele possui algumas regências, né? Uma delas é a preposição a, no sentido de assistir a alguma coisa, de ver alguma coisa, né? Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, a preposição a tá aí. Não haveria essa preposição se, por exemplo, estivéssemos cuidando de um paciente, prestando assistência a um paciente. Aí não haveria a crase. Bom, assistir a peça. Deixa eu passar para o masculino para ter certeza se tem um artigo aí ou não. Então, assistir ao filme. Então, aqui novamente, preposição a e artigo o que me leva a concluir que aqui eu tenho sim um artigo a junto da preposição a. Então, eu devo também colocar o sinal indicativo de crase. Então, a regra geral, né, para o uso da crase é uma palavra feminina e um verbo que exija a preposição a junto dele. Mas há alguns casos em que a crase sempre vai ocorrer, como é, por exemplo, o caso dos termos aquele, aquela e aquilo. Por mais que aquele e aquilo sejam masculinos, né, há essa fusão da preposição a com o a que inicia essas palavras. Então, se nós não utilizássemos a crase, ficaria nunca fui a aquele novo teatro. Ficaria essa repetição, né, dando uma ideia de gagueira até. Por esse motivo, nós unimos a preposição a, que acompanha o verbo ir, ao a de aquele, né? E daí colocaremos a crase em cima de aquele, aquela ou aquilo. Nunca fui àquele novo teatro.
Ela também sempre vai acontecer no caso de horário definido, como por exemplo, sairei às 14 horas. É um horário exato, né? É nesse horário que eu sairei. Ou eu poderia ter escrito por extenso, 14 horas ou 2 horas, tanto faz. É um horário definido, então a crase virá antes. Agora, se nós tivermos uma preposição, que não seja a preposição a, claro, antecedendo esse artigo, essa palavra feminina, esse horário, aí nós não utilizaremos, porque se temos, aqui no caso a preposição desde, né? Se temos desde, não teria por que eu colocar mais a preposição a ainda, né? Então, isso aqui já me indica que não haverá crase, por mais que 14 horas aqui seja um horário definido. Estou aqui desde as 14 horas, foi exatamente o horário que eu cheguei. Mas eu tenho outra preposição aqui acompanhando, então não caberia a preposição a se unindo ao artigo as. E é importante a gente ressaltar também que horário é diferente de duração. Então, se eu digo, a reunião será da 1 às 2 horas, será nesse horário a reunião. Começará à 1, terminará às 2. É um horário definido, então eu vou usar a crase. Agora, se eu disser, a reunião terá de 1 a 2 horas. Aí eu estou falando da duração da reunião. Não é que ela vai acontecer da 1 às 2, e sim que ela durará de 1 a 2 horas. Então pode ser das 16 às 17, das 16 às 18, enfim, é a duração. Nesse caso, a gente não vai usar a crase, então. E alguns termos, né, que sempre exigirão a crase também são à medida que, nós sempre vemos, né, nas orações subordinadas, à medida que, à proporção que, né, nas subordinadas proporcionais, então nós utilizaremos. Às vezes, à noite, à direita ou à esquerda, todas elas exigirão a preposição a. Aliás, a preposição a e o artigo a, né, e aí acompanhado da crase. E a expressão à moda, né? Como nós dizemos, quero uma pizza à moda italiana ou à moda portuguesa, por exemplo. Então, nesse termo à moda, nós utilizaremos a crase, mesmo que ele esteja subentendido, como aconteceu aqui, ó. Pedi um bife à milanesa. A palavra moda não está explícita, mas está subentendida. Quer dizer, ao estilo milanês, a moda milanesa. Então, utilizaremos a crase também. Então, nessa aula, nós vimos quando a crase deve ser usada, né? E a regra geral para esse uso. Nas próximas aulas nós veremos quando não usá-la e os casos especiais. Até lá!